Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui mais uma vez para falar sobre mais um capítulo, tá, gente? Aí do livro de arte de vocês. O capítulo que a gente vai abordar hoje é o 10, sob o título Uma Nova Realidade. Tá? Da gente começar a nossa aula propriamente dita, é muito importante que vocês abram o livro de vocês aí na página 84, tá bom? Para acompanhar a nossa explicação. Porque à medida que eu for explicando, se for surgindo alguma dúvida e tudo, vocês vão colocando do lado aí que a gente esclarece quando nos encontrarmos para as nossas lives, tá certo? Beleza, gente? Então, o que é que a gente vai abordar aí nesse capítulo especificamente? Gente, o cubismo, certo? A gente vai abordar o cubismo. Essa escola maravilhosa que deixou grandes artistas e grandes registros de obras aí pra gente, tá certo? Então a gente vai abordar o quê? O cubismo, seu surgimento, né? O contexto histórico, onde é que ele estava inserido, o que era que estava acontecendo no mundo quando surgiu o cubismo, certo? A gente trouxe para vocês o Pablo Picasso e o Georges Braque, certo? São dois artistas que são responsáveis para começar essa escola, tá bom? E aí a gente tem as características e a divisão, né? O cubismo analítico e o cubismo sintético. E por último, a gente traz para vocês também um ensaiozinho sobre colagem, tá certo? Que é uma forma que a modernidade encontrou de resgatar as características dessa escola. Tá certo? Então vamos lá? Todo mundo preparado? Beleza, gente. Vamos nessa. Pessoal, ó, no quadro aí, as senhoritas de Avignon, certo? De Picasso, que está lá no Museu de Arte Moderna de Nova York, a gente vê muitas das características do que foi o cubismo, do que é o cubismo na realidade, certo? Ele surgiu lá na França, em meados do século XX, e causou uma grande mudança no estilo artístico e cultural da época, certo? Por quê? Porque os artistas até então, eles traziam as figuras tal qual como era a realidade, né? Então, se um artista ia pintar a representação de uma mulher, de uma dama, ele fazia ela com seus contornos, né, redondos, aquela coisa toda, delicados e tudo. O que é que o cubismo trouxe? Ele trouxe questionamentos. Ele trouxe, por quê? Por que que é só essa maneira que é certa, certo? Por que que é só desse jeito que eu posso pintar a minha realidade? Não, não é assim. E foi isso que o Picasso trouxe, certo? Então ele trouxe o quê? Envolto de um grande movimento industrial, né? As ideias estavam borbulhando, né? Então novas tendências estavam crescendo, a sociedade estava crescendo, o homem estava trazendo novos questionamentos, certo? Então os novos valores de sociedade estavam sendo impostos ali. E o artista, como a gente sempre diz, ele sempre está à frente, né? Então ele sempre quebra conceitos, ele quebra padrões. E o Picasso, ele fez as Senhoritas de Avignon, já trazendo esse novo modelo, né, do que seria a escola de arte cubista, tá certo? Então, as Mademoiselles de Avignon são o marco do movimento. A gente separou para vocês aí, né, essa obra que é uma das obras mais fantásticas do Picasso, né, que é um quadro que faz referência à Guerra Civil Espanhola, certo? A gente pode verificar aí que Picasso ele trouxe para a gente muita angústia, né? Ele colocou nessa tela muita angústia e os traços característicos do cubismo, que são o quê? As formas geométricas, certo? Então a gente tem formas geométricas, apesar da cena não ser uma das mais agradáveis e apesar da gente saber do que se trata, que foi justamente ele se inspirou nos fragmentos de um bombardeio na cidade de Guernica, lá na Espanha, certo? Em plena guerra civil, tá certo? Então a gente sabe que existem muitos, ele quis passar o quê? Muita angústia, muito sofrimento, mas existia aqui,
Percebam as formas geométricas, os quadrados, certo? As formas, os retângulos, os triângulos, certo? E as cores pesadas também, tá bom? Em meio à devastação. Beleza? Então, Pablo Picasso, ele trouxe sim essas referências para Guernica, tá bom? E a gente tem Georges Braque. Georges Braque construiu, foi um dos coautores, né? Foi um dos que promoveram o cubismo junto com Picasso. Ele trazia muito as questões das naturezas mortas, mas ele trouxe o quê? Ele já trouxe também, percebam as formas, né, geométricas que estão aqui, certo? Nesse óleo sobre tela aqui de Georges Braque. É muito bacana também. Tá aqui a ficha técnica, tá? Do quadro. E vocês podem verificar isso que a gente está tratando, né? As características fortíssimas do cubismo, tá bom? Aí, pessoal, a gente chega aqui nas fases do cubismo, que é o cubismo analítico, né? Uma das primeiras dela. A gente trouxe para vocês o que vocês têm aí no livro de vocês também, tá certo? A Montanha de Santa Vitória, que é de Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele trazia o cubismo analítico, ele foi inserido no cubismo analítico a partir do momento que ele trouxe, ele pintava as paisagens, deixando as pinceladas muito aparentes, certo? Então, assim, foi uma fase caracterizada pela desestruturação da obra em todos os seus elementos, decompondo a obra em partes, registros de todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. O que é que ele quis dizer com isso? Érica, o que é que você está dizendo com isso? Não estou entendendo, não entendi. Gente, percebam, vamos analisar. Olhem aí essa mesma figura que está no livro de vocês. Percebam que eles tiram detalhes, eles analisam detalhes da obra, certo? Você pode ver as pinceladas muito aparentes, o que dá aquela impressão de, dá para a gente analisar uma coisa separada da outra. Eu sei que aqui pode ser uma mata, eu sei que aqui pode ser uma montanha, eu sei que aqui pode ser um céu, mas as pinceladas elas estão muito aparentes. Dá para perceber que ele fez em camadas, tá certo? Então, o cubismo analítico trata justamente disso. A gente pode analisar a obra a partir de detalhes muito explícitos, muito aparentes na obra. Beleza? E o Paul Cézanne, ele fazia isso, certo? Por isso que que muitas obras dele são caracterizadas como analíticas, cubistas analíticas. Beleza? Tudo bem? Aí a gente tem aqui o Juan Gris, né? Juan Gris foi um dos nomes do cubismo sintético. Percebam o quadro, né? A reprodução de Juan Gris aqui, que chama Janela Aberta. O cubismo sintético ele ficou caracterizado como o quê? Pela presença de objetos na superfície, em vez de serem representados de forma ilusionista, como Paul Cézanne fazia, certo? Dava aquela impressão de subjetividade, aquela coisa assim muito, vamos analisar, mas é uma coisa muito surreal, certo? No cubismo sintético, o que é que acontecia? Você podia ver, certo? Você podia ver claramente os contornos, certo? Claramente as cores, né? Os objetos, eles apareciam com mais clareza, diferente do outro, certo? Diferente do cubismo analítico. Beleza, gente? Então, ele procurava resgatar as formas que na outra fase não estavam tão expostas. Beleza? Tudo bem? Ok? Vamos nessa. Aí a gente tem, pessoal, por último aí, as técnicas de colagem, certo? Que foram muito utilizadas por Picasso. Picasso gostava muito dessas técnicas, que era o quê? Era simplesmente montar as figuras que ele queria, né, geometricamente, certo? Através de colagens. A gente tem essa composição de Picasso aqui de 1913, certo? Que mostrava
muito bem essa técnica. O que atualmente também é muito feito, certo? A gente vê muito que é uma das técnicas artísticas que a gente vê muito, principalmente na galera do artesanato, que gosta de montar, recortar figuras e colocar dentro de baús, né, de madeira, certo? Montar uns baús personalizados. Então, essa técnica de colagem é inspirada nas técnicas de colagem que Pablo Picasso verbalizou para o mundo, certo? Mostrou para o mundo lá no começo do século XX. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, a nossa aula vai acabando por aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que porventura tenham surgido, vão lá, certo? No dia da nossa live, vamos tirar essas dúvidas. Outra coisa, gente, essa aula não impede de você dar uma lida mais aprofundada aí no teu livro. Lembrando, tudo que a gente falou aqui tem no seu livro, tá certo? Mas uma coisa complementa a outra, beleza? Então, lembretes importantes também. Verifique o seu portal Avansai, não perca o período das atividades, tá bom? Para não ter que chegar, prorroga, não dá para prorrogar, né? Cumpra ali direitinho. Observe seus horários de estudo, tá certo? Verifique a agenda Edu diariamente. Diariamente a gente está em contato com vocês, tá bom? E acompanhe as nossas lives, as gravações ao vivo. Participe, mande perguntas, interaja, que é uma forma da gente estar em contato com vocês também. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem e já já a gente está de volta em nossa sala de aula e felizes e alegres. Tá bom? Um grande abraço, fiquem bem e tchau, tchau.